Você já investiu na própria fome hoje? Vem comigo, que eu garanto que você vai se arrepender. O agronegócio, o agronegócio. O agronegócio. O agronegócio. O agronegócio. O agronegócio. Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Com poucos cliques e a partir de R$100, você se torna sócio do setor que mais cresce no Brasil. O Congresso Nacional e o Governo Federal criaram vários instrumentos que dão a você a chance de ser parte de um processo especulativo brutal. Letras de crédito do agronegócio, ações de empresas, contrato de milho, soja e açúcar. A lei do agro deixou tudo bem rentável. Você não precisa esquentar a cabeça com nada. É só investir o seu dinheiro e deixar que a nossa equipe avance sobre terras indígenas, sobre a Amazônia e o Cerrado. Eu garanto a você que a taxa de retorno que nós vamos te pagar não cobre a inflação do arroz e do feijão, nem hoje e muito menos amanhã. Investindo nos títulos do agronegócio, você ajuda a garantir a própria fome. E ainda melhor, um futuro sem água, com temperaturas altas e com poucos alimentos para as futuras gerações. Você tá achando que a gente pegou pesado? Que a gente exagerou? Bom, a verdade é que a gente gostaria de estar errado. Mas essa minissérie do Prato Cheio é fruto de um trabalho de investigação que envolveu 9 pessoas e mergulhou a fundo em um grande processo de especulação sobre as terras e sobre a produção de alimentos. Se você não escutou o primeiro episódio, é melhor dar um passinho para trás e começar por lá. E só para lembrar, os outros 2 episódios estreiam em 2022. Hoje, a gente conta como as pessoas físicas estão sendo induzidas a apostar na própria fome e como o agronegócio brasileiro virou porto seguro para gestores de investimentos que controlam trilhões de dólares. Nas últimas décadas, a produção de alimentos começou a se descolar das nossas necessidades. Pela primeira vez na história da humanidade. Publicidade e subsídios públicos criaram distorções. Por exemplo, hoje a gente produz muito mais carne do que precisa, ou muito mais milho. Até aqui tudo beleza? Ótimo! Mas agora o rolê vai para outro patamar. Um dos pontos que chamou a nossa atenção para esse casamento entre agronegócio e mercado financeiro é que a turma passou a negociar a safra com muita antecipação. No mercado financeiro, a soja de 2023 já tem até preço. Isso também é inédito. Mas antes de mergulhar de vez nesse assunto, vamos voltar para aquele passeio que eu dei com o João Pérez pela região da Avenida Faria Lima, em São Paulo. Eu sou a Tatiana Merlino e você está escutando a série especial do Prato Cheio sobre agronegócio. Bom, a gente saiu da avenida onde quase não tem árvores, andou 2 quadras e deu de cara com uma praça que é cheia de árvores, passarinhos, crianças brincando. Parece uma metáfora de como a Faria Lima enxerga a natureza. Reserva para si oásis verde, mas que não tem espaço onde se ganha o dinheiro. Tati, eu acho que esse é mais um ponto em que tem uma convergência entre a visão de mundo do agronegócio e a visão de mundo do mercado financeiro, né? De que a natureza é uma concessão. A gente precisa só de um pedacinho de natureza preservada e ela é um empecilho para o avanço do dinheiro. Alguns títulos do agronegócio já estão sendo negociados para 2030, 2031. O mercado financeiro está colocando todos os ovos dele no cestinho do agronegócio. Só que a gente não sabe como é que vai estar o mundo daqui a 10 anos, em termos de água, de temperatura. O agronegócio brasileiro é um enorme consumidor de água. Aqui tem algumas hipóteses. Ou o mercado tem total certeza de que a água que sobrar vai primeiro para a produção agrícola, ou o mais importante é especular agora sem se importar com o dia de amanhã. Uma coisa não exclui a outra. O novo volume de negociação do mercado financeiro no agronegócio pode criar vários novos problemas. Agora a gente vai falar só de 3. Primeiro, a grana é violenta.
e chega para poucos produtores rurais que vão ter dinheiro na mão para comprar terras de agricultores menores. Eles vão ter dinheiro também para grilar, avançar sobre terras indígenas, destruir florestas. Segundo, a grana é concentrada em pouquíssimos cultivos: milho, cana, algodão, soja e boi. Esses cultivos já estão espremendo a produção de alimentos de verdade. A mandioca perde milhares de hectares todos os anos. Olha o que aconteceu com o arroz e o feijão, que agora a gente chega a importar. Terceiro, a grana causa uma especulação gigantesca. E especular com alimentos tem muitos perigos. Um deles é mexer com os preços, causando fome massiva. A outra questão é que algum dia esse dinheiro virtual precisa se tornar algo concreto. As novas regras abrem espaço para que os produtores negociem uma mesma saca de grãos com vários investidores diferentes. Quando isso acontece, a gente tem a famosa bolha, que quebrou o mundo em 2008 e 2009. Naquele momento, os bancos centrais correram para socorrer as empresas que tinham criado a bolha. Na visão dos governos dos Estados Unidos e da Europa, essas empresas eram grandes demais para quebrar. By a bank that is too big to fail. Acontece que essas empresas quiseram continuar brincando de especulação. A gente quer te apresentar duas delas, BlackRock e Vanguard. Mas como é que você nunca ouviu falar no nome das donas do planeta? Na verdade, pouca gente ouviu falar, porque elas são de fato empresas bem discretas, mas que produzem efeitos muito concretos. São as chamadas gestoras de investimentos. As 5 maiores gestoras administram 34 trilhões de dólares. Isso dá a soma do PIB dos Estados Unidos e da China. Sim, empresas privadas que você não conhece controlam mais riquezas do que os países mais ricos do mundo. Lembra que a gente falou no primeiro episódio sobre um áudio vazado do André Esteves, dono do Banco BTG? Ele é emblemático porque mostra que é o poder econômico que produz os processos políticos. Ainda assim, um dos homens mais ricos do Brasil é peixe pequeno perto da BlackRock. E como funcionam essas gestoras? Elas detêm pequenas fatias de uma quantidade gigantesca de corporações. 5% aqui, 2% acolá. É claro que as corporações do sistema alimentar interessam para BlackRock e companhia. As corporações que controlam as sementes, Bayer, Monsanto. As fabricantes de agrotóxicos, de novo, Bayer, Monsanto. Os frigoríficos, JBS, BRF, Minerva. Os supermercados, Carrefour, Pão de Açúcar. As empresas de aplicativo de entrega de comida, iFood, Rappi, Uber Eats. As gestoras de investimentos definem o que será feito pelas maiores empresas para que lucrem cada vez mais. Para resumir, isso cria um limite bem claro para o discurso de que as corporações podem ser parte da solução para os problemas ambientais, sociais e econômicos do planeta. Mas calma, depois que a bolha estourou lá em 2008, essas empresas devem estar mais cuidadosas, né? E é aí que entra o agronegócio. O nosso trabalho de investigação mostra que a grana mais rápida dessas gestoras vem de armas, petróleo, indústria química em geral. E hoje o agronegócio é o colchão, uma espécie de garantia, de porto seguro para BlackRock e companhia, uma ilha de estabilidade num mar agitado. Se o Brasil pretende ter o principal agronegócio global, então o Brasil é o colchão dos colchões. Se forem mantidas as condições atuais, o processo de destruição e de avanço sobre terras indígenas e agricultura familiar é imparável. E como as pessoas estão se envolvendo nesse processo? Bom, isso eu te conto já já, depois de um intervalinho. Oi, tudo bem? Aqui é a Amanda. Tô passando para te apresentar a Sementeira, o programa de associados do Joio. É o melhor jeito para você apoiar ainda mais tudo que a gente faz por aqui. Tem vários planos diferentes que começam a partir de R$10 por mês.
E além de garantir que a gente continue produzindo conteúdo por muito tempo, você tem várias outras vantagens, como descontos em livros, produtos de parceiros, brindes personalizados e ainda participa de sorteios. Se você quiser e puder, claro, ajudar essas sementinhas a germinarem, tá tudo bem explicadinho no nosso site. Acesse lá, joiotrigo.com.br/contribua. Os governos Temer e Bolsonaro revogaram um monte de direitos. Temer retirou nossos direitos trabalhistas. Bolsonaro jogou nossa aposentadoria pro dia de São Nunca. Essa ofensiva veio acompanhada do discurso do salve-se quem puder. Para quem acha que guardar dinheiro é uma missão quase impossível e nem imagina por onde começar, o primeiro passo é organização. É você que tem que se virar para pagar todas as contas usando o salário mínimo e ainda guardar dinheiro para emergências, bancar o INSS e torcer para nada dar errado no meio do caminho. Nesse vídeo eu vou contar para vocês 4 formas do seu dinheiro render bem mais. Essa ideia do salve-se quem puder tem várias consequências. Para os mais pobres, significa miséria. Para a classe média, significa jogá-la para o mercado financeiro em busca de um complemento de renda. E não é poupança que eu vou indicar aqui, jamais. Você pode ter passado por isso. A poupança não está rendendo nem para cobrir a inflação. Você conversa com os amigos e alguém comenta que um determinado investimento ajuda a segurar as pontas. Esse processo, ou melhor, essa cultura de investimentos ligados à especulação financeira, vai se formando no governo Lula. A Bolsa tinha o equivalente a 14 mil pontos em 2003. Hoje ela tem 70 mil pontos. Ou seja, E ganha uma escala brutal nos últimos anos. Em 2019, o número de contas de pessoas físicas na Bolsa de Valores passou de 1 milhão. Só 2 anos depois, em 2021, passou dos 4 milhões, quadruplicou. O volume de negócios cresceu mais de 50% entre 2020 e agosto de 2021, com quase R$500 bilhão. Sim, R$500 bilhão movimentado por pessoas. Esses investidores já representam 1/4 do movimento financeiro da Bolsa. Enquanto a economia brasileira definha, a Bolsa de Valores bate recordes todos os meses. E o dinheiro que você investe aqui só pode ser usado pelos bancos para o setor do agronegócio, que também... É nos canais de YouTube que o discurso formulado pelos líderes do agronegócio ganha eco. O Brasil alimenta o mundo, o agronegócio sustenta a balança comercial e por aí vai. É com base nessa ideia que os títulos ligados ao agronegócio têm isenção de imposto de renda. Sim, o governo banca o agronegócio também por essa via. Eu dei uma olhada aqui na página do Itaú sobre as LCAs, as letras de crédito do agronegócio. E praticamente não tem informação sobre qual que é o impacto do investimento. O que ele significa na vida real? Não sei. O foco é quase todo em mim, em como eu posso ganhar dinheiro. Saca só. Ao investir em LCA, você empresta dinheiro para a instituição financeira emissora e ajuda a fomentar o agronegócio brasileiro. Em troca, você recebe, em uma data pré-definida, seu dinheiro acrescido por juros. 1 milhão por minuto. Esse foi o número que o agro brasileiro exportou em 2020. Fecha os olhos, sente a vibração, deixa a vida te levar. Fazer parte como investidor deste setor que possui cifras astronômicas. Tudo de forma simples. Esse é o vídeo de lançamento do Vitrio Agro, o primeiro fundo multimercado do agronegócio voltado para pessoas físicas. E esse que está falando é o Jojo Washman, chefe de investimento da Vitrio. Como ele diz, um fundo no qual você pode entrar com R$100. Nós tiramos o privilégio que apenas um público muito seleto tinha. Se liga no discurso. Um fundo gerido pelo BTG, falando em eliminar privilégios. Hoje, você tem 2 caminhos. 1. Aproveitar essa oportunidade inédita e investir no primeiro fundo multimercado do Brasil com foco total no agronegócio. Ou 2. Ficar de fora dessa festa e se lamentar futuramente por ter deixado passar mais uma oportunidade. E aí, você vai ou não vai? Num cenário em que a inflação está 10%, seu salário encolheu uma porrada nos últimos anos, a poupança não rende nada. Você vai?
Se tem um setor que podemos acreditar no Brasil, esse setor é o agronegócio. Você está pronto para entrar e aproveitar o melhor momento da história do agronegócio? E aí, tá pronto? Como diz o Jojo, essa galera quer uma fatia ínfima dos seus ganhos. Não é o governo que está comendo 27,5% em imposto de renda. É menos de 1%. Ganha-ganha completo. Todos os lados felizes. Todos? Não sei não, hein? Todos mesmo? Para você tomar uma decisão certeira, a gente vai te ajudar. Escuta um trechinho de um papo que ele gravou no canal Money Times. Obviamente. Apesar de parecer ser óbvio, né, que o Brasil deveria ter essas commodities, que sejam agrícolas, né, fáceis para esse é o ponto, né? Então, assim, é algo que todo mundo vê, né, esse crescimento, mas era difícil de investir. Então, a não ser que você tivesse uma fazenda e terras e plantasse e cabeça de gado, então é difícil. Agora que o agronegócio usa sapatênis, faz crossfit e pede jantar pelo aplicativo, também precisa incorporar a lógica de funcionamento da Faria Lima. Lá no primeiro episódio, a gente falou sobre o FIAGRO, que são os fundos de investimento do agronegócio. A gente quer retomar uma fala do deputado Cristiano Áureo, que foi relator do projeto de lei aprovado a toque de caixa na Câmara. Só para dar uma ideia, os fundos imobiliários urbanos contam hoje com mais de 1 milhão de pessoas investindo. Presta atenção em como se constrói o discurso. Foi democratizado o acesso aos fundos imobiliários urbanos e o ambiente urbano representa 5% do PIB. O agronegócio, a agricultura familiar, conjunto do processamento aí envolvido, representa 30% do PIB. O autor do projeto de lei do FIAGRO, o Arnaldo Jardim, fala que o Plano Safra responde agora só por 30% do financiamento do agronegócio. É uma queda gigantesca, considerando que até pouco tempo essa era a principal fonte de crédito. Mas a queda é no percentual e não no valor, que cresceu e já está em 250 bilhões de reais. Daria 7 anos de Bolsa Família. Todo esse discurso sobre democratização e sobre participação social lembra demais o discurso das startups. Quando as empresas da Faria Lima falam em diversidade, é diversidade de investimentos. Elas querem dizer que estão investindo em várias frentes. Ver o Brasil funcionando ali como uma fazenda para a China, né? Exato. A China Obrigada, gente, por traduzir de maneira tão clara. É disso que se trata. De aprofundar na velocidade da luz o caminho para o Brasil ser o maior fazendão do mundo. Responde rápido. Quando você era criança, seu sonho para o país era que a gente vivesse de produzir ração para porco e frango? As pessoas físicas já controlam mais da metade dos contratos futuros de boi e 40% dos contratos futuros de milho. O volume desses contratos quintuplicou de um ano para o outro. O que isso significa na prática? Uma bola de neve. Quanto mais dinheiro investido, mais o agronegócio consegue avançar sobre terras indígenas e áreas de produção de alimentos. O milho se valoriza mais, o que tem um impacto sobre a inflação. Desde a metade do ano passado, o preço da saca de milho praticamente dobrou. Então, quanto mais gente apostando no mercado financeiro, piores são os impactos no mundo real. Vamos supor que você economize e coloque R$50 mil em papéis do agronegócio. Lá na frente, você pode precisar escolher ficar sem um rendimento que te ajuda a fechar as contas ou ficar sem arroz e feijão. Nas projeções do Ministério da Agricultura, a área cultivada de arroz ainda vai encolher 2 vezes até o fim da década. Arroz, feijão e mandioca podem perder 2 milhões de hectares e chegar a 8 milhões de hectares perdidos desde 94. A gente vai deixar na descrição algumas reportagens com tabelas e infográficos que ajudam a ilustrar esse processo. Oi, aqui é a Amanda de novo. O recado agora é bem rápido. Só queria dizer que o joio e o prato cheio não existiriam sem o apoio de algumas organizações que acreditaram na importância de debater a alimentação. O Instituto Ibirapitanga, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, a ACT Promoção da Saúde, a FIAM Brasil e a Fundação Heinrich Böll.
Aqui, ó, número 1309, lá no 5º andar que fica a Brasil Agro. Cara, a Brasil Agro e a SLC Agrícola são duas empresas que são bem importantes para a gente entender esse processo de financiarização do agronegócio, né? E aí quando eu comecei a puxar os dados e tabular os dados da Brasil Agro na Bolsa de Valores, eu fiquei muito impressionado, assim, porque é uma empresa que praticamente vem dobrando de tamanho todo ano. Esse ano ela vai mais do que dobrar. O patrimônio dela aumenta muito e controla quase 300 mil hectares, é muita coisa, sabe? Dá 2 vezes a cidade de São Paulo. A SLC Agrícola tem 480 mil hectares, o que dá 3 cidades de São Paulo e mais um trocadinho. Essas 2 empresas chamaram a nossa atenção pelo boom que vivem na Bolsa de Valores e porque o boom está sempre associado aos processos políticos de Brasília. O André Guillaumon, presidente da Brasil Agro, apareceu lá no primeiro episódio dessa série. Então, acho que entre os 10 países produtores de commodities agrícolas no mundo, o Brasil hoje é o país que tem mais espaço para crescer em questões de desenvolvimento de terras, né? Tem outros países onde não existe mais esse espaço. Então, o Brasil está muito bem posicionado para surfar essa necessidade que a gente encontra pela frente, né? Desde que Jair Bolsonaro vislumbrou o poder, a Brasil Agro vislumbrou as nuvens. O valor das ações mais que triplicou. Entre janeiro e agosto de 2021, a empresa movimentou 4 bilhões de reais na bolsa, que é 4 vezes mais que no ano anterior e 13 vezes mais do que em 2019. Em maio de 2021, a movimentação foi recorde. E o que estava acontecendo nessa época? Uma penca de coisas. Regulamentação dos fundos de investimento do agronegócio. Avanço do projeto de lei da grilagem. Avanço do projeto de lei que facilita a compra de terras por estrangeiros. Avanço do projeto de desmonte das leis de licenciamento ambiental. A Brasil Agro tem pelo menos um processo importante por desmatamento e um processo por compra ilegal de terras. Falou bem, a gente está tentando, junto com bastante gente aí brilhante também, tocar esse bumbo aí de terras para estrangeiro. A gente entendeu... Vale lembrar que a empresa é controlada por um fundo argentino e, portanto, não poderia ter comprado propriedades rurais sem autorização do governo federal e do Congresso. Mas a Brasil Agro não parece estar preocupada. Nós fizemos estudos que poderiam estar sendo injetados por ano quase 40 bilhões de reais na economia brasileira se a gente não tivesse essa restrição. Então, eu acredito... 40 bilhões. Calculadora na mão. Em 2020, a Brasil Agro comprou uma área no Piauí pagando R$9 mil por hectare. Ou seja, só com essa grana, daria para o agronegócio comprar 4,5 milhões de hectares por ano. Dá um estado do Rio de Janeiro. Repito, um estado do Rio de Janeiro só com essa grana. A gente refez essa conta umas 10 vezes para ter certeza de que não estava falando besteira. E eu te confesso que a gente fica até envergonhado de trazer esse número porque é tão grande que parece mentira. Mas afinal, do que vive a Brasil Agro? A gente, quando compra um ativo, a gente já compra pensando na desmobilização desse ativo. Como que a gente vai sair desse ativo? Como que a gente vai vender esse ativo? É diferente. Trocando em miúdos, a Brasil Agro é uma das grandes especialistas em especulação fundiária. A gente tem a obrigação de valorizar mais do que valorizou a terra no Brasil. Por quê? Porque a gente tem um drive importante que é o drive da transformação. Ela compra uma terra que esteja no momento-chave de valorização. Prepara a terra, o que pode envolver desmatamento, fatia a propriedade e começa a revender. Essa turma vai conseguir vender terra? Já vendemos 85 mil hectares de terras, aproximadamente 925 milhões. E isso... Numa transmissão online, uma diretora da Brasil Agro, a Ana Ribeiro, contou sobre esse processo de valorização. Ela enfatizou o caso da Fazenda Jatobá, que fica no sul da Bahia. A empresa gastou em torno de R$ 1.400 por hectare. Então, aí nós estamos falando que eu gastei 100 milhões para adquirir, para desenvolver, vendi tudo por 300 milhões de reais e eu ainda assim tenho um ativo que hoje vale mais de 300 milhões de reais. Que me gera um fluxo de caixa importante que ajuda nesse retorno que a gente está entregando combinado. Em maio de 2021, a Brasil Agro vendeu uma pequena fatia da Jatobá por 67 milhões de reais.
Isso deu R$53 mil por hectare, ou 40 vezes mais do que ela pagou. Mas logo isso virou notícia velha, peixe pequeno. Então acho que a estrutura da companhia hoje permite a gente crescer de forma agressiva e continuar entregando os resultados de uma maneira robusta e bastante significativa no curto prazo. Porque poucos meses depois, a Brasil Agro fez aquela operação que a gente contou no primeiro episódio. Vendeu um pedacinho de fazenda por quase R$600 milhões, ou 218 mil por hectare, uma valorização de 24 vezes. Alguns trabalhos acadêmicos registram que a valorização das terras no Mato Piba, onde fica a Fazenda Jatobá, foi de 600% em uma década. Ou seja, 600% em uma década virou dinheiro de pinga. Para você ter uma ideia, o valor do portfólio da Brasil Agro dobrou em 2 anos. A SLC Agrícola e a Brasil Agro abriram capital na Bolsa de Valores mais ou menos na mesma época. 2006, 2007, quando o boom do Mato Piba estava decolando. Eu lembro que comecei a escutar a Dilma Rousseff falar toda hora em Mato Piba, Mato Piba, Mato Piba. Ao Mato Piba, ao Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Em 2017, segundo o jornal Valor Econômico, a SLC era a maior detentora de terras na região. O portfólio de terras multiplicou por 10 desde que a empresa abriu o capital. Em 2021, eram R$7 bilhões, o dobro em relação a ela mesma apenas um ano antes. Eu acho que a economia está voando. Para quem tem dinheiro no mercado financeiro, tá mesmo. O PIB é negativo, as pessoas empobrecem, mas o mercado financeiro só cresce. É mais uma demonstração de como os resultados positivos do mercado cada vez mais dependem da produção de resultados negativos no mundo real. Quando a gente fala de agronegócio, isso significa dizer que a produção de grãos e de carne pode se transformar só numa fachada, numa pequena fatia dos lucros atrelados ao mercado financeiro. Vou dar um exemplo. Usando a cotação atual da soja, a fazenda que a Brasil Agro vendeu no Mato Grosso demoraria 23 anos para passar a dar lucro. Voltando para a SLC, uma investigação do site De Olho nos Ruralistas coloca a empresa entre as maiores desmatadoras do Cerrado. Algumas pessoas do agronegócio defendem meio timidamente que já não se precisa de mais terras, que dá para se virar usando as terras que já foram abertas e recuperando pastagens degradadas. Para o André Guillaumont, da Brasil Agro, nem a pau. Você não tem espaço para suportar toda a demanda sem colocar mais área no sistema, né? E essas áreas, essas novas áreas vão entrar em produção. E essas áreas vão entrar porque você tem essa demanda forte, mantendo um preço equilibrado da commodity. Foi nesse ponto da história que a gente finalmente entendeu uma coisa. A construção do discurso de que o Brasil é o celeiro do mundo não é só parte de uma batalha cultural. É também uma maneira de justificar e atrair investimentos. Não é por acaso que o recorde de movimentação nas ações da Brasil Agro e da SLC Agrícola foi nos dias em que a Câmara aprovou um projeto que dispensa licenciamento ambiental em vários empreendimentos. Esse projeto libera a exploração de terras indígenas e quilombolas que não estejam demarcadas. É o que acontece nos territórios do povo indígena Chavante, na transição entre a Amazônia e o Cerrado do Mato Grosso. Foi lá que o controverso projeto Agro-Chavante criou uma cooperativa agrícola dentro da terra indígena Sangradouro Volta Grande para o monocultivo de arroz no território dos Chavante. A iniciativa é do Sindicato Rural de Primavera do Leste, da FUNAI e do governo do estado do Mato Grosso. Intitulada Independência Indígena, ela prevê que 80% da produção agrícola fique com os fazendeiros e apenas 20% com os indígenas. Lembra que a gente falou da lógica do salve-se quem puder? A gente viu uma entrada importante de pessoas físicas na companhia, né? A gente teve aí em 6 meses um salto, vou dizer aqui para vocês, um salto de 3.000 CPF para 9.000 CPF, né? Na companhia.
Tem um episódio do Greg News muito legal sobre esse assunto. Chama Day Trade e está disponível no YouTube. Day traders são esses investidores pessoa física que ficam tentando ganhar dinheiro no mercado financeiro. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas mostra que mesmo entre day traders experientes, perder dinheiro é a regra. Só 5% ganham dinheiro de verdade. E isso no universo dos investidores experientes. Imagine os outros. Eu acho que foi uma das coisas que mais me impressionou nessa apuração inteira, João. E o mais maluco é pensar que as pessoas não percebem, né, que são peixinhos entrando num mar cheio de tubarão. A gente pediu para a B3, né, a Bolsa de Valores, dados específicos sobre a presença de pessoa física nos investimentos do agronegócio. Mas a B3 não forneceu essa informação, o que não impede a gente de ver que tem uma onda, sabe? Em 7 dias, o fundo Vitrio Agro atraiu 60 milhões de reais de pessoas físicas. Até pouco tempo atrás, as pessoas físicas na bolsa investiam basicamente em ações. Mas, agora, elas estão migrando a outros negócios, com um destaque bem claro para os fundos de investimentos. E aqui vem outra bola de neve. Se essas pessoas quebrarem, como elas são um número muito grande, é a economia como um todo que vai para o buraco. Quem sofre também são os vizinhos do Brasil. No começo do século, veio à tona o plano da Monsanto para criar a República Unida da Soja, com Brasil, Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai. Uma área gigantesca e cheia de água que fornecia uma oportunidade única para avançar com os grãos transgênicos. Nunca é demais lembrar que os primeiros cultivos transgênicos aconteceram de forma ilegal no Brasil a partir de sementes contrabandeadas dos vizinhos. Eu sempre falo, o Paraguai é a Disneylândia para o bom investidor. A Brasil Agro tem 60 mil hectares no Paraguai. E você talvez já tenha ouvido falar nos brasiguaios, brasileiros que cruzaram a fronteira e são latifundiários. Por quê? Porque você tem segurança tributária, você tem segurança trabalhista, né? E você também tem segurança fundiária bastante importante na região do Chaco. Em fevereiro de 2021, a Brasil Agro anunciou a compra de 10 mil hectares no oeste da Bolívia para produzir soja, milho e cana. Daqui para frente, o dinheiro que a empresa ganhou com a venda recorde da fazenda em Mato Grosso pode ser usado para buscar novas áreas num volume muito maior. Mais uma bola de neve a caminho. No começo da década passada, o economista francês Thomas Piketty lançou um livro que acabou se tornando um clássico, O Capital no Século XXI. Nesse livro, o Piketty alerta que o mundo caminhava para uma concentração de dinheiro sem precedentes, que as classes média e baixa ficariam muito mais pobres, e que isso só seria possível num contexto de muita repressão e muita desinformação. Agro, a indústria riqueza do Brasil. O agronegócio do Brasil deve se expandir nesse ano, mesmo com pandemia. Agro é tech, porque tudo que vem do campo é feito com tecnologia que não para de avançar. Ela ajuda a aumentar a produção e melhorar a qualidade. Agro é pop. No terceiro episódio da série, a gente conta sobre a guerra cultural do agronegócio. Em 2022, em todas as plataformas de áudio. A pesquisa desse episódio foi feita pela equipe do Joio. O roteiro é do João Pérez, com pitacos meus e do Vitor Mattioli. A edição e criação de som é do Vitor Oliveira. As redes sociais ficam a cargo de Amanda Flora e Juliana Mastrascusa. A produção executiva é de Luísa Coelho e o design é da Denise Matsumoto e da Clara Borges. Obrigado por ter ficado até agora e até breve.